paz, amados. Hoje vamos meditar no Salmos 32. A bem-aventurança de que recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. A palavra de Deus está nos dizendo, bem-aventurado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando você dá o perdão para alguma pessoa que te fez mal, que te feriu, que te machucou, você está tirando esse peso de você. A tua alma não vai envelhecer. Porque se você colocar no seu coração ódio, mágoa, ressentimento, isso vai pesar o seu coração, vai adoecer o seu coração, E você vai cada vez mais, ficar doente. Por quê? Porque você colocou isso no seu coração. Então sua alma vai ficar doente, doentia, Que você venha tirar todo esse peso, que você venha dar o perdão, Aqui ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, quando você cala o seu pecado, quando você esconde o seu pecado de Deus, sendo que Deus não há nada, Deus vê tudo no oculto. Então, qual seja o teu pecado que você pecou, que você venha pedir perdão a Deus, Porque Jesus fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, ele veio para os pecadores, Ele veio para as pessoas doentes, Que são essas pessoas que são doentes do espírito. Então, é isso, que esse salmo está nos dizendo, para nos obter o perdão. Aqui no capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 21, ele fala: Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoei? Até 7 vezes? Versículo 22, respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, várias vezes. Você tem que dar o perdão, à pessoa que te feriu, que te machucou, que te decepcionou. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós temos que se colocar em prática esse mandamento de perdoar o próximo. Não guardar mágoa, não guardar esse ressentimento. Porque quando Jesus voltar e ele está próximo, ele não deve te encontrar com esse ressentimento, com essa mágoa, com esse ódio. Porque a palavra de Deus fala que ele tem que nos encontrar inculpáveis, quer dizer, sem culpa nenhuma. Então que você venha buscar pela presença de Deus cada vez mais. Aqui no versículo 4 ele fala: Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, Ele está falando que Davi, ele contava para Deus,
os pecados que ele fez, né? As transgressões que ele fez. E Deus dava o perdão para ele, né? Então, que você, amado, venha seguir o conselho de Deus, porque só Jesus é a sua salvação. Ele te perdoa. Se aquele irmão não te perdoar, isso é ele. Mas você está fazendo a sua parte. Está seguindo o mandamento de Deus, que é pedir perdão para o seu irmão. Se ele não te perdoar, nós temos que o quê? Orar para ele. Para ele, né, abrir os olhos e fazer o que Jesus manda, pedir perdão também. Tá bom? Aqui no versículo 7 ele fala: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. 8. Instrui-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Jesus está aqui nos falando que instruir-te-ei e te ensinarei o caminho. Então Jesus, ele ensina o caminho. Não seja como cavalo ou mula sem entendimento, como a palavra de Deus está nos dizendo. Porque não deixa o pecado te calar, te dominar. Você tem que ser mais forte que o pecado. Porque você tem que ver, aquele que peca, nós todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas nós não vivemos no pecado. Aquele que vive no pecado, essa pessoa que já gosta de ficar pecando, já gosta o quê? Da carne. Então nós temos que ser mais forte de que a carne, né? Que o Espírito de Deus venha entrar em você, que você venha ser guiado pelo Espírito de Deus, que você não venha ser dominado pelos pecados. Porque Jesus perdoa todo pecado, mas aquele pecado que é contra o Espírito de Deus, que é a blasfêmia, esse pecado não é perdoado. Quando você blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então que você não venha aqui blasfemar, porque isso é um caminho para perdição, né? É o caminho para o inferno. Se você blasfema contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Tem pessoas que gostam de viver no pecado, né? As pessoas que são convertidas, né, de todo o coração, que são convertidas mesmo, ela entende que quando peca, ela o quê? Ela pede perdão a Deus. Deus, ele pede perdão para Deus, né? Então, você tem que ser esperto. Não vive só pecando, viver só pecando. Como que você está agradando a Deus viver só pecando? Né? Por isso que muitos acontece no nosso meio evangélico, muitas pessoas escandalizando. Por quê? Porque aquela pessoa nunca foi convertida. A pessoa que escandaliza a palavra de Deus nunca foi convertida. Porque aquela que é convertida mesmo não vive pecando. Né? Então, você, né? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas nós não devemos viver no pecado. Né? E sim, quando pecar, pedir perdão a Deus. Tem pessoas que gostam de viver só no pecado. Não tá nem aí com nada. Gosta da carne. Então, amados, que você venha abrir os seus olhos, porque só Jesus é o caminho. E só Ele que te instrui. Aqui no versículo 10 ele fala: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, o justo
Exultai vós todos que sois retos de coração. Ele fala do ímpio, né? Curte muito sofrimento para curtir o ímpio. Aquele que faz mal ao próximo, as colheitas virá para ele. Por quê? Porque ele está plantando mal. Então é a lei da semeadura. Então, que você venha o quê? Venha ser justo e caminhar no caminho do Senhor. Que você venha ser reto de coração. Que o pecado não venha te dominar. Tá, amados? Que você venha... Ai, missionária, eu tenho dificuldade em perdoar. Se você tem dificuldade em perdoar, pede a Deus. Deus me dá sabedoria, me dá força para me perdoar as pessoas. Eu sei que o perdoar é difícil. Na hora você se ira, na hora você não quer perdoar. Mas você tem que lembrar que Deus, quando Jesus voltar, que Jesus não deve te encontrar com essa culpa, né? É que você venha abrir os seus olhos cada vez mais e ler a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Tá, amados? Que essa palavra venha falar ao teu coração. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.